dia, minha gente, bem-vindos. Esse é um programa Eusébio Geek especial, vamos chamar até de Peg Talk, porque dá certo demais. Eu sou Pedro Alcântara e estou recebendo uma pessoa do fundo do meu coração, uma pessoa 10, uma pessoa com conhecimento técnico enorme, que eu fico mas muito feliz dela estar aqui, que é a minha professora Rosélia. É uma alegria, Pedro. Maravilha. Felicidade, né? Bom dia a todos, uma felicidade estar aqui, né? E curtir esse momento com vocês. Maravilha, e não só curtir, que hoje a gente vai debater um assunto bem complicado, né, Rosélia? Porque assim, hoje, nosso programa especial sobre inteligência artificial não é só uma coisa tão simples da gente mensurar, né? Porque inteligência já é complicado por si só, afinal de contas, o que é inteligência no fim das contas? Mas, além disso, é uma inteligência construída por nós. E aí, Rosélia, afinal de contas, no fim das contas, primeiro vamos lá, vamos nos conhecer melhor, né? Eu lhe conheço já há algum tempo, né? Já conheço um pouco da sua carreira, mas mostra pra gente, mostra pro nosso telespectador a sua formação, onde você trabalha, o que você já fez, diz aí pra gente, por favor. Bom, eu tenho já 2 técnicos, né? Sou técnica em informática, né? Em conectividade, redes de computadores, né? Pelo Instituto Federal, sou técnica em eletrotécnica também e engenheira mecatrônica também pelo Instituto Federal, né? E passei mais de 10 anos na docência, na área da eletrotécnica e da informática, né? Abarcamos cursos de mecânica, mecatrônica, informática, sempre nas disciplinas de eletricidade e também de programação, porque tem a ver com a minha formação. E hoje eu dei uma parada na questão da educação e estou na indústria de aço, né? Trabalhando com projetos elétricos. Minha professora de programação, a mulher que fez eu falar Hello World pela primeira vez, né? Que eu acho que já fiz isso uns 4, 5 vezes, já dei um bocado de oi pro mundo já, certo? E é muito bom. Mas, Rosélia, afinal de contas, a gente vê muito, a gente ouve falar muito, nós entendemos que, inclusive, esse não é um futuro, é uma realidade. Sim. É uma realidade, certo? O que é a inteligência artificial? O que é a IA, no fim das contas? A IA, no fim das contas, assim, na minha concepção, ela é uma ferramenta com características de inteligência humana que veio para agregar no nosso dia a dia, né? Então, hoje são programas de computador, são algoritmos, né, que conseguem realizar atividades, né, consideradas inteligentes e específicas. Pronto, é muito legal que o professor Miguel Nicoleles, que ele é um grande pesquisador na área da neurociência, foi ele, inclusive, quem cunhou o termo interface homem-máquina, né? Ele diz que a inteligência artificial, nem é inteligente e nem é artificial. Certo? Eu achei muito interessante porque ele diz que não, na verdade é um programa que você consegue resolver alguns problemas com base em resoluções estatísticas. Ele não soluciona os seus problemas. Ele te dá uma solução que alguém já teve, que inclusive estatisticamente foi bem aceita. Certo? E isso realmente bateu muito com o que você disse agora, com características de inteligência. E vem a pergunta, afinal de contas, eles vão dominar a gente mesmo? Rosélia, pelo amor de Deus, será que Exterminador do Futuro vai acontecer? Skynet, né? A Skynet famosa. Olha, eu não sou tão fatalista, né? Eu acho que a gente não está nesse patamar, não. Mas, com certeza, ela é uma ferramenta, ao mesmo tempo que muito boa, ela pode ser muito perigosa desde que ela não tenha regulação. Que eu acredito que é o problema que a gente está passando hoje com a internet. Então, como uma ferramenta extremamente sofisticada e quem faz uso dela é o ser humano, eu acredito que a gente tem que ter uma legislação para gerir de forma ética o uso da inteligência artificial, porque existem perigos reais que já estão acontecendo, né? Então, você tem questões de direitos autorais, guerra cibernética e questões de privacidade que tem que ser olhado no intuito de você ter uma legislação para isso. Entendo. Afinal de contas, Rosélia, como é que a inteligência artificial é feita? Existem muitos termos que nós ouvimos, né? Principalmente o famoso machine learning, né? Que ele é a base da inteligência artificial. Afinal de contas, não tem como você ter uma inteligência se não tem um aprendizado, por isso learning, né? Como é que ela é feita, sabe? Eu até botei aqui uns pontos que a gente até conversou.
Esse machine learning supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado ou de reforço, né? Que vai sempre bater numa big data, vai bater em um grande banco de dados no fim das contas, porque afinal de contas é o que a gente tinha acabado de falar. Não é que ele é inteligente, não é uma inteligência na pureza da palavra, mas ele acha uma solução estatisticamente comprovada de acordo com o que ele já viu, com o que ele aprendeu. Né? E como é que isso tudo é feito? Olha, definição de conceitos, né? Quando você pensa no machine learning, você pensa, às vezes, que está desagregado da inteligência artificial, mas, na verdade, o grande conjunto do universo é a inteligência artificial. O machine learning faz parte, está inserido dentro desse conjunto do universo. E dentro do machine learning tem o deep learning, né? Que é o aprendizado mais profundo. Uhum. Então você tem algoritmos no machine learning que eles são, você dá a informação para eles, tipo, eu dou várias informações de círculos e de triângulos, e aí eu digo, olha, isso aqui é círculo, isso aqui é triângulo. Eu dou uma premissa básica para ele, para que ele, a partir daí, ele consiga fazer as identificações. Então é como você falou. No final, eu tenho a questão da Big Data, eu tenho a questão de um grande banco de dados para alimentar essa máquina de informação para que ela possa processar e trazer esse resultado. E aí no Deep Learning, que tem a questão que a gente fala que a inteligência artificial, ela simula a inteligência humana em alguns aspectos, né? Porque a inteligência humana é muito ampla. Então, no Deep Learning, você tem as redes neurais, que aí na questão da definição das redes neurais, você tem a própria concepção do neurônio humano, né? Então você tenta simular em algoritmo, com modelagem matemática, o neurônio humano. E aí você pode fazer várias camadas de neurônio, e a partir daí você entrar com a informação, esse neurônio, né, artificial, processar essa informação e te dar uma saída. Então você tem aí no Deep Learning, dentro do Machine Learning, dentro da inteligência artificial, todos trabalhando juntos. Junto dessa rede neural. Pronto, exatamente, essa rede neural é interessante que são vários pontos, exatamente como neurônios, que se juntam para fazer um todo. Exato. Pronto, olha aí. Só que é interessante, por exemplo, no cérebro humano você tem processamento de imagem, de pensamento, identificação de informação de texto. E na inteligência artificial você tem um algoritmo específico para processar, para identificar rosto humano. Você vai ter outro algoritmo específico para identificar um ser humano em pé, certo? Então você tem para cada aplicação, né, um algoritmo. Entendi. É interessante você falou agora sobre essas diferenças do rosto humano e do ser humano em pé. Aconteceu, a Uber já tentou automatizar seus veículos, certo? Sim. Inclusive ocorreu um acidente na Califórnia porque o ser humano estava na calçada com uma bicicleta. E ele não conseguiu distinguir, porque ele sabe o que é um ser humano na faixa de pedestre. Ele sabe o que é um ser humano esperando parado na calçada, mas ele não conseguiu distinguir o que é um ser humano com uma bicicleta na calçada. Exato. E aí vem da fonte de entrada, de informação, quando essa rede foi treinada, né? Então a gente, o ser humano, como é que a gente é treinado? Desde os primeiros momentos que a gente tem contato com o mundo externo, né, a criança já começa a aprender pela observação. Aquilo é dado entrando na forma visual e auditiva, né, e também o olfato. E aí a criança vai assimilando aquela informação e processando e guardando, só que num super, hiper, mega computador com milhões, bilhões de neurônios processando aquela informação. Então, realmente é uma tentativa de simular o cérebro humano. E aí nesse processo ainda vai ter muita tentativa e erro, até eles conseguirem inserir todas as fontes de dados, todas as variáveis possíveis para essa máquina funcionar. Na tua interpretação, no teu pensamento, tu acha que isso demora muito? Porque assim, é muito legal. Eu sou um grande fã de Isaac Asimov, certo? Fãzão. Ele fez as 3 leis da robótica, só que a lógica das leis da robótica com ele funciona em um cérebro positrônico, quer dizer, o cérebro dos robôs é construído diretamente em cima dessas 3 leis da robótica, que na verdade são 4. A gente chega já na 4ª lei, calma que relaxa que dá certo. Mas nós temos muitos... Na nossa ficção científica mostra muita coisa que pode dar errado.
Sim. Né? É muito normal o ser humano ver o negativo, porque foi assim que a gente sobreviveu, a gente tem que se preparar para a parte mais difícil da vida, mas não deixa de ser um pouco temeroso, né? A gente não deixa de ver também que certas complicações como Matrix, certas complicações como tem um episódio muito, muito bom de Black Mirror, que é uma série voltada para isso, né? Meu Deus do céu, que é o episódio 1 da temporada 2, que é o Be Right Back, que é de 2013, que ele é muito bom, muito, muito bom, porque ele mostra que se você consegue, ele faz uma compilação da pessoa de acordo com as redes sociais dela. Sim. E pegou e inseriu dentro do Android. E tecnicamente ele trouxe essa pessoa de volta, por isso que é o Be Right Back. Eu acho que me recordo. É muito pesado, é muito difícil. Tanto é que a protagonista do episódio, ela se assusta. É ótimo, fantástico, maravilhoso. A pessoa morreu muito jovem, né? Era o marido dela, morreu muito jovem, pai de uma meninazinha. Só que inicialmente é fantástico, é maravilhoso, que ela conseguiu o ente querido dela de volta. Só que ela sentiu que não era ele. Sim. Eu acho que o Hollywood, ele se antevém ao futuro, né? Algumas coisas vão acontecer parecidas, outras nunca vão acontecer. Mas eu acredito que, é como eu falei há pouco, sabe? Se a gente não tiver um debate, se a gente não tiver uma regulamentação, há um perigo real, eu acredito. E assim, a ciência está progredindo e se expandindo em função exponencial. Então, tipo, daqui a 30 anos... Deus saberá em que patamar vai estar a questão da inteligência artificial. Imagina há 30 anos atrás, né? A gente não tinha tecnologias tão avançadas como a gente tem hoje. A gente tem um celular na palma da mão. E essa inteligência já está na palma da mão. Ela não é uma coisa distante, a gente já está usando no dia a dia, né? Então você tem aí assistentes virtuais, como a Alexa, né? Como a Siri, como a Cortana, e você já tem... pesquisa de voz, você já tem pequenos utilitários que você pode, que já vem agregado à inteligência artificial, então já está aqui. Então, à medida que essa inteligência vai se tornando comercial, vai se tornando mais popularizada, então a grande população vai tendo acesso, essas questões vão chegar. Como a internet, ela chegou sem nenhuma regulamentação. Sim. E agora a gente está vendo os malefícios, os problemas cibernéticos, as guerras virtuais, fake news, questões de legislação propriamente dita. Você vê a Europa, os Estados Unidos e recentemente o Brasil tentando brigar, né, com as grandes instituições tecnológicas. E tem sido uma guerra, mas eu acredito que vai chegar num ponto, eu digo um ponto ótimo, né? Que eu acredito que a gente vai conseguir um meio termo. A mesma coisa acho que vai acontecer com a IA. Ela vai trazer problemas reais, a gente vai se defrontar com esses problemas e vai chegar uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão na questão do lidar com ela de forma ética. Eu acho que a gente tem um problema, acho que até maior, que não é só a legislação, porque as legislações são pontuais. Sim. A legislação da internet aqui, o nosso Marco Zero da internet, que inclusive é uma legislação exemplar, do nosso país, ela é muito boa, não tão aplicada, mas ela é muito boa, mas ela é muito diferente, por exemplo, da legislação da China. Sim. Na IA, você acha que a gente vai ter que ter um senso comum mundial ou nós teremos que ser pontuais? Olha, a gente segue muito o que acontece na Europa, a gente segue muito o que acontece nos Estados Unidos. A China também, acho que pela questão comercial vai ter um impacto de influência. Eu acredito que a gente vai ser regido por decisões desses países. Tipo, a gente vai fazer uma legislação semelhante, vai seguir ideias semelhantes, não exatamente iguais, mas eu acho que a gente vai, como a gente já está uma grande tribo, né, global, a tendência, eu acredito, que é se unificar até em termos de definição de legislação. Mas, claro, eu acredito que vai ter muita briga, muita discordância até lá. Porque, como eu falei, quando o problema de fato chegar, né, e você, por exemplo, já tem os roteiristas em Hollywood, né, fazendo paralisações por questão do uso de IA, então já estão cobrando uma legislação com relação a isso, direitos autorais. Né, os artistas já estão brigando pela questão dos direitos autorais.
Daqui a pouco você não sabe a diferença entre um vídeo real ou um vídeo feito por inteligência artificial. Então, de que forma a gente vai conseguir controlar essas questões? Vai haver, a gente vai conseguir sentar. Eu sou otimista, acredito que a gente vai conseguir sentar e pensar uma forma de verificação, né? E aí vai surgir novas profissões nesse campo. Entendo. Até de controle cibernético também. Pronto, você falou agora em profissão, certo? É muito interessante porque principalmente o que a gente vê hoje em dia por aí falando vão tomar o meu emprego. Isso é uma realidade, sim, mas eles esquecem a outra porta que se abre, né? Sim. Quando você tem, por exemplo, o TA mecânico, quando ele foi introduzido, ele desempregou quase 1/3 da Europa. Só que, ao mesmo tempo que ele desempregou 1/3 da Europa, ele empregou novamente esse 1/3 mais 1/3. Porque ele trouxe as pessoas que fazem manutenção da máquina, sim, ele trouxe as pessoas que têm que operar a máquina diretamente, certo? Então, eu vejo muito que a quantidade de emprego em si, ela não diminui. Ela se transforma. Certo. Muita gente fica chateada porque era o emprego que ela gostava, ou era o emprego que aquela pessoa estava acostumada, mas também tem que aprender a se rebolar, né? A se adaptar a como a coisa vai acontecer. E aí vem uma coisa muito interessante, a gente fala de parcialidade, certo? Porque um programa, ele não é parcial. Um programa é imparcial, sim, entre aspas. Ele é exatamente feito para fazer o que mandaram ele fazer. Mas foi uma pessoa que mandou ele fazer. E essa pessoa é parcial. Sim. Teve um caso na Amazon muito, muito interessante que ela começou a utilizar a inteligência artificial para poder selecionar os currículos, para poder empregar, né? E depois de 4 meses, eles notaram que aquele algoritmo só estava selecionando currículos masculinos, porque o programador que o fez botou os parâmetros que o gênero masculino era o gênero determinado para aquele tipo de coisa. Sim. Essa é uma grande complicação. Nossa, uma complicação enorme, gigantesca, porque o que eu vejo como certo é diferente do que o que você vê. Sim. Ela também é nossa imagem e semelhança, né? Então, isso é um fato, né? Ela pode propagar conceitos racistas, porque, como você falou, conceitos homofóbicos, misóginos, tá? E aí é um cuidado que tem que se ter a mais. É um problema real, porque você vai inserir dados de treinamento para essa IA. E você vai inserir a partir da sua visão de mundo, visão de realidade, tá? E não adianta fingir que isso não vai acontecer e eu acho que vai ser a partir de então que a gente vai ter que definir premissas de como vai ser inserido esses dados na IA. Tá? Tem que ter uma visão múltipla de inserção de dados, né? Uma visão, ver a questão das múltiplas etnias, a questão que já é um debate atual. Racismo, misoginia, é um debate atual. E eu acredito que esse debate também vai ter que ser levado na construção da IA. Pois é, e essa parcialidade do programador, que é normal, é natural, sim, é um ser humano, ela bate também com uma coisa que eu vejo muito, principalmente quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em arte, quando a gente fala em produção de material de arte, uma das premissas que muitas pessoas falam é que aquilo produzido por uma IA, ela não tem alma, certo? É uma expressão muito utilizada, muito forte. E uma vez eu conversando em um lançamento aqui da nossa academia, da Academia Eusebiense, da nossa ACLAI, Academia de Ciências e Letras e Artes de Eusébio, uma moça falou isso, que ela pegou um livro, estava sendo ofertado um livro lá, e ela disse, olha, é um livro muito bonito, só que é um livro todo ilustrado por inteligência artificial, não tem alma, não tem um impacto. Aí eu até falei, olha, eu te compreendo, entendo a tua lógica, mas compreenda, ela tem uma alma sim, tem a alma do programador que o fez. Sim. E além disso, ela foi feita por uma ferramenta nova. É muito normal, de primeira, muitos de nós negarmos a novidade. É difícil mudar. Não é fácil aceitar a mudança.
Eu já acho bacana ela não ter uma alma. Por quê? Porque a gente falou agora há pouco sobre a questão das profissões que vão sumir, tá? Mas tem as profissões que vão surgir. E ela não tendo alma, profissões ligadas à questão humana e de criatividade vai poder ser mais explorada, tá? Se é um ponto que ela não atinge, nós atingiremos. Então, a questão de relações humanas, serviços sociais e criatividade, né? Música, cultura, ainda é uma característica nossa. Então, ela vai permitir, eu acredito eu, que esses campos sejam mais explorados, olhando para um olhar positivo, né? Concordo demais. Inclusive, é muito interessante porque se vê como substituição do ser humano, mas não é uma verdade. Certo? Não é verdade. O próprio Alan Turing disse que nós conseguimos resolver muitos problemas com a computação, mas a natureza, ela não segue uma lógica de programação. Sim. As variáveis são infinitas praticamente para poder realmente se inserir em um algoritmo. Então sempre vai precisar, o que ele botou lá, ele deixou nas anotações dele muito bem colocado, sempre vai precisar de um oráculo, sempre vai precisar de um ser humano por trás. As inteligências artificiais, a computação em si pode ser ótima para cálculos matemáticos, mas nunca ela vai saber o que é ter 2 laranjas e comer uma e saber quantas restam. Sim. Ela não tem essa lógica, isso não funciona essa lógica. Imagina a questão do médico utilizando a inteligência artificial no dia a dia dele. Ele pode pegar os exames, jogar na IA, ela processar aquela informação de uma forma mais assertiva, né? Mais correta. Mais rápida. Mas quem vai lidar com o paciente, a relação humana e afetiva que vai trazer alento para o ser humano, ainda é a humana. Exatamente. Então você utiliza a IA como ferramenta, não como substitutivo. Pronto, exatamente. Eu até te falar agora do caso da IBM, do Watson da IBM. O Watson tem o Watson para oncologia, certo? Que ele é direcionado exatamente para essa especialidade médica. Inclusive, o Hospital do Câncer Mãe de Deus em Porto Alegre é o primeiro no Brasil a utilizar tudo isso da IBM. E tem um ponto muito interessante. Eles têm o fato que eles tinham um paciente, certo? Com leucemia, se eu muito me engano, leucemia mielonocócica, se eu muito não me engane. E ele estava já em um estágio muito avançado. Ele estava só com sobrevida e com poucos meses de vida. E sempre buscando, sempre lutando, achar, não necessariamente uma cura, que ele sabe que é uma coisa muito difícil, mas pelo menos ter uma vida um pouco mais aprazível, ter uma vida um pouco mais confortável depois de tudo isso. E médico nenhum conseguia. Ele tomava 8 remédios diferentes, tentou outros 8 e por aí vai. E ele, com um conhecido dentro da IBM, falou: olha, eu estou com esse problema. Será que a gente consegue se ajudar? Aí ele, tá bom, vamos fazer o seguinte, vou jogar o teu histórico médico, vou jogar também a sua doença diretamente e ver o que é que o Watson vai fazer pra gente. Nenhum médico tinha conseguido mais receitar um remédio novo, porque todos eles estavam sendo ineficientes. Quando ele fez isso, o Watson, a inteligência artificial da IBM, ele buscou em mais de 30 milhões de publicações medicinais referentes ao problema dele. E ele conseguiu, em alguns momentos, poucos minutos, acho que foi quase meia hora só, mostrar para ele uma gama enorme de remédios que ele podia tomar. E ele conseguiu mais de 3 anos de sobrevida por causa disso. Certo? Não tem como o ser humano computar tanto. E nós produzimos muito conhecimento. Nossa, como a gente produz conhecimento. Em função exponencial. É uma coisa assim assustadoramente linda. Também acho fantástico, porque até quem viveu nos anos 90 lembra. Celular era coisa de rico. Hoje todo mundo tem. Sim. Quem viveu no começo dos anos 2000, internet no celular era coisa de rico. Hoje todo mundo tem. Internet em casa já era coisa de rico. Banda larga, meu Deus do céu. Eu lembro demais de tudo isso. A gente só... Aí é só para lembrar, viu, gente? Aproveita você que foi deste tempo, que usou o discador da AOL, que usou o discador do BOL, que usou o discador do IG.
Sentava no computador sábado, 14 horas, aí só saía do computador domingo, meia-noite, para aproveitar só um pulso da internet. E a internet era lenta pra caramba, meu Deus do céu. Hoje ela é muito boa, ela é muito rápida, não compara, está melhorando. O 5G, por incrível que pareça, já é obsoleto, o 6G já está em fase de pequena implementação ainda já na China, mas é coisa para coisa acontecer, deixa rolar, deixa acontecer. Mas, Rosélia, é muito interessante que nós temos muitas IAs diferentes, certo? Sim. Inclusive aqui hoje que bate tão complicado, que é a generativa, que é que gera conteúdo, né? A gente fala do Suno.io, que é uma IA generativa que ela gera música, com o que você quiser, é impressionante, já testei, é divertido, inclusive mandando recado para Adalto, para Gigido, para Juscelino e para Felipe e para Jonathan. Fiz a musiquinha de quando a gente jogava, a gente nunca mais jogou, vocês são uns bandos sem vergonha, viu? Tamo lá, vocês não jogam porque vocês não querem. Fiz uma musiquinha por causa disso, e ele fez no estilo que eu queria, com o tamanho da letra que eu queria, a duração que eu queria. É fantástico, é surreal. ChatGPT, ninguém fala, né? É o mais conhecido, tá? Apesar do Gemini também ser muito forte, o Copilot agora da Microsoft, em todo o Windows tem um Copilot a partir de agora, certo? Todo o Windows 11. O Wonder, o Vide.io, que faz vídeos de uma maneira surreal. Nossa, você só coloca as diretrizes, ele faz todo o vídeo. E agora deixa eu te perguntar, na área da programação, porque agora muda, né? Porque eu sei também que já existe IA que programa de um jeito bem simples. Você aprendeu de uma maneira a programar, você já me ensinou um pouco diferente do que você aprendeu, porque é o natural, é a evolução, mas a partir dessas IAs vai mudar muito como a gente programa. Vai. Muito. Como é que você vê isso? Novamente, eu acredito que vai trazer uma questão que a gente já sofre hoje, que é a questão da educação, né? A gente já tem que estar preparado, as novas gerações, elas vão ter que aprender não só a mexer no computador, não só a trabalhar com um pacote Office da vida, mas ela também vai ter que trabalhar com essas IAs em conjunto para atingir o que elas necessitam. Com relação à programação, eu acho que é só mais um tópico dessas questões, sabe? Vai ser uma adaptação. Você ainda tem que direcionar ela não vai começar sozinha. Mas eu não vou mais precisar saber uma linguagem de programação. Vou precisar saber direcionar qual a linguagem mais interessante para o que eu vou fazer e quais são os parâmetros que eu vou colocar para ser feito. Em algum nível, eu acredito, principalmente com relação à segurança cibernética, você vai ter que saber. Pronto. Vai ter que ter um profissional que domine esse conteúdo até para supervisionar, para verificar, né? Porque tem que estar sob um olhar humano ainda. Pronto, tem que ter o oráculo. Tem que ter o oráculo. Tem que ter o oráculo. Voltando para o meu querido Isaac Asimov, um cara muito bom. Aproveita, dica fantástica, tá? Eu, Robô, com Will Smith, foi um filme fantástico, mas entendam, o livro é completamente diferente. Tá? O livro do Isaac Asimov é completamente diferente, ele fala principalmente da robopsicologia, porque ele trata o robô como um ser que não se tem um entendimento ainda, ele vai tendo uma construção. E no livro em si são vários contos diferentes que mostram até mesmo quando as 3 leis falham, ou quando você afrouxa uma dessas leis para poder fazer determinado trabalho. Mas é muito bom, eu gosto tanto do livro quanto do filme, eu sei que são coisas completamente distintas. Primeiro, não nego, eu assisti o filme, certo? Adorei, ótima ação muito boa, e o Smith lá, para mim, um dos melhores filmes dele, né? Porque eu gosto muito de ficção científica, para mim. E só que o livro não é aquilo, o livro são muitos contos, inclusive um dos contos é a base do Homem Bicentenário do Robin Williams, que não pode deixar de assistir também, pelo amor de Deus, é fantástico. Robin Williams, se não é o melhor papel dele, é o segundo, pelo menos na minha ótica, tá? É muito, muito bom. É um filme fantástico, riquíssimo, com um enredo ótimo, que bate exatamente numa coisa diferente, Rosélia, que é o tempo.
Sim. O tempo para uma entidade como um Android passa muito diferente para a gente. É relativo demais, certo? Santo Einstein dizia já isso. Só que nele, ele mostra essa complexidade que uma das coisas, inclusive dito no próprio filme também, que o ser humano não consegue aceitar é uma existência imortal. Verdade. Pois é, então nós vamos ter esses problemas mais na frente, estou antecipando grandes problemas lá da frente, que eu espero muito enxergar muito desses problemas. Sou louco para viver, já disse para o meu filho, já disse para minha esposa, eu quero viver 120 anos com tranquilidade, quero chegar no século 22 para enxergar aonde a gente conseguiu ver. Quer dar uma espiada no futuro. Exatamente, eu quero sentir um pouquinho disso, certo? E falando de futuro, tem coisas muito complicadas que a gente passa hoje, por exemplo, o deepfake. Aí falando agora nesse ano, que é um ano eleitoral, né? A legislação eleitoral, ela diz que nós podemos, que um candidato ele pode usar a inteligência artificial, tá? Inclusive para gerar conteúdo, contanto que esteja explícito no começo e no final desse conteúdo, que aquele conteúdo foi gerado por IA, ou quer dizer, não é um conteúdo verossímil, não é um conteúdo verdadeiro. E a informação que está sendo transmitida, eu acho que aí a questão também é o conteúdo da informação. Se o conteúdo da informação tem impacto, é baseado em informação real e não em notícias falsas, então essa questão aí eu acho que não é problemática. Mas como é que a gente vai saber o que é real e o que não é? Pelo amor de Deus. Então. E aí chega no nosso Jeff Bezos, o Neuralink, meu Deus do céu, aquilo é loucura. É fantástico. Eu acho que, inclusive, debatia muito com o Erlon. Nossa, como eu debati isso com ela. Não, Pedro, que vai ter um Neuralink. Falei, macho, se for bom encaixar, pode arrochar na minha cabeça que bota um USB aí, não tem problema. Mas a gente sabe que hoje isso é complicado demais, é variante demais, que a gente não sabe o que está fazendo. Tanto é que ele colocou, são vias muito frágeis, muito frágeis mesmo, e que está dando, além da rejeição, aí da oxidação, aí da infecção, não está dando certo, literalmente. E hoje o Nicolelli já está dizendo, não, gente, a gente não precisa fazer isso. Com a máquina de ressonância a gente faz tudo aquilo ali sem enfiar nada na cabeça de ninguém. Sim. Acho que vai se adaptando, vai vendo novas formas, porque dá errado um pouco para começar a dar certo. Isso. Vai aprendendo a como não fazer. Esse aprendizado já vai ficar. Sempre vai ter um empirismo, é natural. Sempre a gente vai chegar no certo e no errado. E é muito fantástico o que a gente está vendo. Eu sou doido mesmo, Roseli. Daqui a uns 100 anos ver como é que essa coisa toda está mudando. Porque no meu tempinho de 40 anos de vida eu já vi muita coisa diferente. Muita coisa. A gente saiu A gente estava até brincando há pouco tempo, por causa do tamanho da TV, que a gente saiu do que a TV de 12 polegadas já era uma coisa fantástica. Hoje não se vende televisão de 12 polegadas. Lógica, né? Era o tamanhozão da ampola de croque lá, um bicho do tamanho do mundo, pesada, meu Deus do céu. Eu vi Power Rangers preto e branco. Olha aí, ó. Entendeu? Aí tudo isso. Meu pai assistia na National Kid. É porque o meu pai, ele era da Serra e ele era das grandes famílias lá, né? E ele falava, meu filho assistia e era mudo, preto e branco. E como é que era o nome do bicho, seu Pedro? Ele, não sei. Aí eu comecei a passar. Pronto, esse daí. Impecável, impressionante. A televisão que eles assistiam era um móvel todo. Sim, era um móvel todo, pesadíssimo. Antes dele assistir, ele ligava com meia hora de antecedência para a válvula esquentar para poder assistir. E hoje, toda casa tem uma televisão de, no mínimo, 32 polegadas. Vamos longe, por exemplo. Meus pais foram da época do rádio. Eles Minha mãe. O rádio para depois vir a TV. E TV era artigo de luxo. De muito luxo. Muito luxo. Legal que quando a primeira transmissão da TV no Brasil, ninguém assistiu. Porque não tinha TV. E tinha as TVs comunitárias. Isso. Aqui na Praça do Eusébio tinha uma. Quem era que cuidava da TV, Adriano, na praça? Botava um cadeado, a telazão, pá, puf, tacava o cadeadozão. Aí quando chegava final da tarde, começo da noite, aí abria, aí todo mundo sentava, se reunia para assistir. Entregando a idade, Pedro. Eu lembro, eu tenho memórias muito curtas disso aí, são só lampejos. Mas isso, o Venancinho, que é um senhor que mora aqui na nossa frente, ele tem um projetor de 8mm funcionando ainda, e ele fazia cinema por aí.
E é muito legal, e tem umas coisas fantásticas. E a gente passar disso para chegar nisso. Sim, foi rápido. Em tão pouco tempo. E Rosélia, chega a esse ponto do deepfake, que assim, eu não nego para você que eu me preocupo muito, mas eu vejo grandes atuações, grandes implementações, principalmente no cinema, como aconteceu em Star Wars, com a princesa Leia Organa, que ficou fantástica. Carrie Fisher, infelizmente, faleceu no segundo filme da última trilogia, e ela apareceu depois. E ficou quase imperceptível. Tanto voz quanto face. Foi incrível. Isso é muito forte, mas também chega nos nossos Simpsons, que já preveram que quando... os Santos Simpsons, que já previram que quando esse tipo de coisa acontecesse, eles iam utilizar toda e qualquer gama de pessoas que foram conhecidas para a área comercial. Eu lembro demais do Abraham Lincoln fazendo propaganda de um refrigerante. Sim. Entende? Isso é muito, muito difícil. Aí vem a regulação. Como é que a gente regulamenta uma coisa a nível mundial, pelo amor de Deus? Como eu falei, né? Você já viu o Hollywood, os roteiristas e também os artistas já estão se ligando nessa questão dos direitos autorais, né? O uso da imagem. Eu acredito que vai chegar ao ponto de você passar para a família, se for uma pessoa falecida, passar os direitos autorais do uso da imagem, né, para a família. Os artistas hoje que estão vivos, eles podem ceder ou não essa imagem para uso futuro, e aí realmente deixando para a família o usufruto dos direitos. Mas vai ter que ser legislado. Volta para a mesma questão de não adianta você, vamos proibir ou vamos não ver o que está acontecendo. Está acontecendo, vai acontecer, tem seus benefícios, seus malefícios, e eu acho que a gente tem que avaliar justamente como controlar e como usar isso da melhor forma possível. Porque eu assisti também um episódio do Star Wars, já, que você vê o Luke Skywalker jovem. E o Mark Hamill já tem seus mais de 50 anos já. E é muito bacana, sabe? Mais de 50, opa, meu diretor falando 60, tá por 70, diretor? Pronto, lá pelos 70, entende? E foi fantástico. Inclusive ele apareceu no Mandaloriano. Certo? Sim. Foi fantástico, aquilo foi muito legal. Você vê a gente que assistiu a trilogia inicial de Star Wars, vê aquilo, ficou muito parecido. A gente realmente até se assusta. É muito legal, sabe? E tem toda essa pegada. Mas também tem as complicações. O episódio de Natal de 2014 do Black Mirror chama-se White Christmas. Vamos lá, esse é aquele que ele faz uma cópia da consciência da pessoa e joga dentro de um dispositivo eletrônico. Junipero. Não, aí é Junipero. São Junipero, aí é para eles viverem. Esse é um pouquinho mais pesado, porque essa cópia é somente para servir de assistente pessoal na sua vida. Só que essa cópia tem a consciência. Sim. E é muito pesado. Você vê, é interessante que... Como se prendesse o ser humano ali, né? Pois é, ele mostra exatamente isso. Inclusive a pessoa que é responsável por treinar aquele ser humano, né? Dentro eles chamam de cookie, por um acaso. É um pequeno implante que passa aproximadamente uma semana com a pessoa. Ele faz todas essas gravações e depois joga nesse assistente doméstico. Só que como ele... treina a escravidão moderna. Pronto, acabou. É exatamente isso, a escravidão moderna. Gente, é complicado, é duro, nossa. Essa questão da escravidão moderna, aí vem um problema que me preocupa. Questão da relação da IA com desigualdade social, né? Você acha que a tendência é aumentar a desigualdade social ou diminuir? Eu ainda não sei. Sinceramente, eu não sei. É uma questão que a gente tem que observar e a gente tem que ter cuidado desde já para que ela não aumente a desigualdade social. Aí vem novamente aquela questão da educação, de você ter uma educação acessível para todas as classes sociais, de maneira que todos consigam fazer usufruto. Mas o meu medo maior hoje não é que ela se torne uma Skynet. O meu medo é que ela possa expandir a desigualdade social, né? Então, ali vem a questão da exploração de uma consciência, né? Encapsulada, mas eu acho que é um paralelo com a questão da desigualdade. E é até difícil a gente mensurar também tudo isso, né? Sim. Porque é muita coisa diferente. A tendência é que realmente as coisas estejam melhorando, porque o acesso, eu gosto muito da tecnologia, que a tecnologia ela é muito democrática. Sim. Ela inicialmente
é para as altas camadas, sem dúvida nenhuma, porque são protótipos, são coisas mais caras. Mas à medida que vai se produzindo, a coisa vai ficando mais barata e vai acessando a todos. Hoje é o celular, certo? O smartphone, no final dos anos 90, com o famoso iPhone, foi uma coisa surreal. Mas hoje todo mundo tem e faz parte da vida de todo mundo, certo? Aproveitando, olha só, dica muito boa de livro, tá? Esse é pesado porque é o que a gente chama de ficção científica hard, tá? Padrões de Contato é de um escritor brasileiro muito, muito bom, tá? Vale muito a pena, mostra a humanidade daqui a alguns milhares de anos. Inclusive, quando a gente passa, uma coisa que eu vou discutir agora contigo, pelo nosso ócio criativo, que Platão falou tanto, certo? A IA, ela tem uma tendência muito boa de diminuir o nosso trabalho físico pesado. Ela ajuda muito, ela vai ajudar muito com relação a isso. Isso vai abrir para nós o ócio criativo. A tendência de nós crescermos como raça humana, como humanidade, é muito boa, mas também vem aquela tendência de nós estagnarmos, porque exatamente nós não estaremos fazendo quase nada. É muito complicado essa parte, é muito difícil pesar isso, e até o próprio Bill Gates já falou, quando se fala em perder os locais de trabalho, as frentes de trabalho, em dar um salário mínimo mundial para quem perder seu emprego. Eu já tive esse debate com um colega, a gente estava devaneando junto o que seria o futuro, o ser humano sem a necessidade de trabalhar, né? E aí seria uma coisa quase, como é que a gente fala? É utópico. Utópico, isso, utópico. Então, as máquinas trabalhando para nos servir, né? Então, o ser humano ia se dedicar à música, à filosofia, à artes, né? Ou não se dedicar a nada. Ou não se dedicar a nada. Que essa é a complicação que eu enxergo. Eu acho que nós teríamos grandes pensadores, grandes artistas com relação a tudo isso. Teríamos questões filosóficas pesadas. Pois é, mas a massa, pelo menos hoje, com o nosso pensamento social de hoje, no entendimento de hoje, mas a massa hoje, infelizmente, ia simplesmente ficar no ócio. Sim. No ócio negativo, no ócio de não fazer nada. Aí vem a questão, ainda iria existir a questão da desigualdade, alguém muito rico e alguém muito pobre? Porque para gerar essa riqueza, alguém tem que consumir. Alguém tem que consumir. Quem é que iria consumir? Quem é que iria pagar? Pronto, quem ia tirar essa renda? Pronto, você falou um parâmetro muito legal. Então, a IA pode, de uma maneira mais longa, lógico, ser bem mais distante, modificar completamente como nós enxergamos a riqueza. Sim. Completamente. Certo? Muito legal. Roseli, está muito bom, muito legal, mas a gente tem um tempo. Tem um tempo. Faz o seguinte, me dá as tuas considerações finais com relação à inteligência artificial, certo? O que você realmente enxerga. Dá uma dica para quem está querendo entrar nesse mercado de trabalho, para quem quer aprender só por aprender também, que eu acho muito legal, quem tem essa vontade, quem tem essa pegada de aprender, certo? Vale muito a pena. E deixa o teu tchau. Tá. Olha, eu diria assim, se capacite, estude, tá? Você pode enveredar para a área de inteligência artificial na forma de programação, da computação, mas se você não for seguir esse caminho, você tem que ser um bom usuário de IA. Então, se capacitar para conhecer as ferramentas, ver quais são os tipos de ferramentas de IA que podem te auxiliar no seu dia a dia para você ganhar tempo, para você produzir melhor, seja trabalhando para um outro, seja trabalhando para si, elas estão aí, podem ser utilizadas e devem ser aprendidas a serem utilizadas de uma forma eficiente. Então, como eu sou da área da educação, eu sempre sou a favor da questão da capacitação. Tente se capacitar, procurar cursos, ou graduação, ou cursos livres, mas tentar aprender, né, essa tecnologia que chegou para agregar. E é isso, eu acho que a grande questão é o aprendizado, né, a própria inteligência. Usar a nossa inteligência e usar a inteligência artificial para que ela enriqueça o nosso dia a dia, né, com ética e responsabilidade. Amém, gente. Essa foi Rosélia, tá, gente? Professora fantástica, uma pessoa muito para frente.
Dica para você do tamanho do mundo: trate bem a Siri, trate bem a Alexa, tá? Trate bem todos os assistentes virtuais. Vai que tudo que a gente conversou aqui está errado e eles assumam o controle da humanidade. Pelo menos você vai ser um bom cachorrinho para eles, tá certo? Obrigadão, gente. Esse foi o programa Eusébio Geek especial sobre IA. Eu sou Pedro Alcântara, essa é minha professora Rosélia Neves. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. E Rosélia, chega a esse ponto do deepfake, que assim, eu não nego para você que eu me preocupo muito, mas eu vejo grandes atuações, grandes implementações, principalmente no cinema, como aconteceu em Star Wars, com a Princesa Leia Organa, que ficou fantástica. Carrie Fisher, infelizmente, faleceu no segundo filme da última trilogia, e ela apareceu depois, e ficou quase imperceptível, tanto voz quanto face. Foi incrível. Isso é muito forte, mas também chega nos nossos Simpsons, que já preveram que quando... os Santos Simpsons, que já previram que quando esse tipo de coisa acontecesse, eles iam utilizar toda e qualquer gama de pessoas que foram conhecidas para a área comercial. Eu lembro demais do Abraham Lincoln fazendo propaganda de um refrigerante. Sim. Entende? Isso é muito, muito difícil. Aí vem a regulação. Como é que a gente regulamenta uma coisa a nível mundial? Pelo amor de Deus. Como eu falei, né? Você já viu o Hollywood, os roteiristas e também os artistas já estão se ligando nessa questão dos direitos autorais, né? O uso da imagem. Eu acredito que vai chegar ao ponto de você passar para a família, se for uma pessoa falecida, passar os direitos autorais do uso da imagem, né, para a família. Os artistas hoje que estão vivos, eles podem ceder ou não essa imagem para uso futuro, e aí realmente deixando para a família o usufruto dos direitos. Mas vai ter que ser legislado. Volta para a mesma questão de não adianta você, vamos proibir ou vamos não ver o que está acontecendo. Está acontecendo, vai acontecer, tem seus benefícios, seus malefícios, e eu acho que a gente tem que avaliar justamente como controlar e como usar isso da melhor forma possível. Porque eu assisti também um episódio do Star Wars, já, que você vê o Luke Skywalker jovem. E o Mark Hamill já tem seus mais de 50 anos já. E é muito bacana, sabe? Mais de 50, opa, meu diretor falando 60, tá por 70, diretor? Pronto, lá pelos 70, entende? E foi fantástico. Inclusive ele apareceu no Mandaloriano. Certo? Sim. Foi fantástico, aquilo foi muito legal. Você vê a gente que assistiu a trilogia inicial de Star Wars, vê aquilo, ficou muito parecido. A gente realmente até se assusta. É muito legal, sabe? E tem toda essa pegada. Mas também tem as complicações. O episódio de Natal de 2014 do Black Mirror chama-se White Christmas. Vamos lá, esse é aquele que ele faz uma cópia da consciência da pessoa e joga dentro de um dispositivo eletrônico. Junipero. Não, aí é Junipero. São Junipero, aí é para eles viverem. Esse é um pouquinho mais pesado, porque essa cópia é somente para servir de assistente pessoal na sua vida. Só que essa cópia tem a consciência. Sim. E é muito pesado. Você vê, é interessante que... Como se prendesse o ser humano ali, né? Pois é, ele mostra exatamente isso. Inclusive a pessoa que é responsável por treinar aquele ser humano, né? Dentro eles chamam de cookie, por um acaso. É um pequeno implante que passa aproximadamente uma semana com a pessoa. Ele faz todas essas gravações e depois joga nesse assistente doméstico. Só que como ele treina a escravidão moderna. Pronto, acabou. É exatamente isso, a escravidão moderna. Gente, é complicado, é duro, nossa. Essa questão da escravidão moderna, aí vem um problema que me preocupa. Questão da relação da IA com desigualdade social, né? Você acha que a tendência é aumentar a desigualdade social ou diminuir? Eu ainda não sei. Sinceramente, eu não sei. É uma questão que a gente tem que observar e a gente tem que ter cuidado desde já para que ela não aumente a desigualdade social. Aí vem novamente aquela questão da educação, de você ter uma educação acessível para todas as classes sociais, de maneira que todos consigam fazer usufruto. Mas o meu medo maior hoje não é que ela se torne uma Skynet. O meu medo é que ela possa expandir a desigualdade social, né? Então, ali vem a questão da exploração de uma consciência, né? Encapsulada. Mas eu acho que é um paralelo com a questão da desigualdade.
E é até difícil a gente mensurar também tudo isso, né? Sim. Porque é muita coisa diferente. A tendência é que realmente as coisas estejam melhorando, porque o acesso, eu gosto muito da tecnologia, que a tecnologia ela é muito democrática. Sim. Ela inicialmente é para as altas camadas, sem dúvida nenhuma, porque são protótipos, são coisas mais caras. Mas à medida que vai se produzindo, a coisa vai ficando mais barata e vai acessando a todos. Hoje é o celular. Certo? O smartphone, no final dos anos 90, com o famoso iPhone, foi uma coisa surreal. Mas hoje todo mundo tem e faz parte da vida de todo mundo, certo? Aproveitando, olha só, dica muito boa de livro, tá? Esse é pesado porque é o que a gente chama de ficção científica hard, tá? Padrões de Contato é de um escritor brasileiro muito, muito bom. Tá, vale muito a pena, mostra a humanidade daqui a alguns milhares de anos. Inclusive, quando a gente passa, uma coisa que eu vou discutir agora contigo, pelo nosso ócio criativo, que Platão falou tanto. Certo? A IA, ela tem uma tendência muito boa de diminuir o nosso trabalho físico pesado. Ela ajuda muito, ela vai ajudar muito com relação a isso. Isso vai abrir para nós o ócio criativo. A tendência de nós crescermos como raça humana, como humanidade, é muito boa, mas também vem aquela tendência de nós estagnarmos, porque exatamente nós não estaremos fazendo quase nada. É muito complicado essa parte, é muito difícil pesar isso, e até o próprio Bill Gates já falou, quando se fala em perder os locais de trabalho, as frentes de trabalho, em dar um salário mínimo mundial para quem perder seu emprego. Eu já tive esse debate com um colega, a gente estava devaneando junto o que seria o futuro, o ser humano sem a necessidade de trabalhar, né? E aí seria uma coisa quase, como é que a gente fala? É utópico. Utópico, isso, utópico. Então, as máquinas trabalhando para nos servir, né? Então, o ser humano ia se dedicar à música, à filosofia, à artes, né? Ou não se dedicar a nada. Ou não se dedicar a nada. Que essa é a complicação que eu enxergo. Eu acho que nós teríamos grandes pensadores, grandes artistas com relação a tudo isso. Teríamos questões filosóficas pesadas. Pois é, mas a massa, pelo menos hoje, com o nosso pensamento social de hoje, no entendimento de hoje, mas a massa hoje, infelizmente, ia simplesmente ficar no ócio. Sim. No ócio negativo, no ócio de não fazer nada. Aí vem a questão, ainda iria existir a questão da desigualdade, alguém muito rico e alguém muito pobre? Porque para gerar essa riqueza, alguém tem que consumir. Alguém tem que consumir. Quem é que iria consumir? Quem é que iria pagar? Pronto, quem ia tirar essa renda? Pronto, você falou um parâmetro muito legal. Então, a IA pode, de uma maneira mais longa, lógico, ser bem mais distante, modificar completamente como nós enxergamos a riqueza. Sim. Completamente. Certo? Muito legal. Roseli, está muito bom, muito legal, mas a gente tem um tempo. Faz o seguinte, me dá as tuas considerações finais com relação à inteligência artificial, certo? O que você realmente enxerga. Dá uma dica para quem está querendo entrar nesse mercado de trabalho, para quem quer aprender só por aprender também, que eu acho muito legal, quem tem essa vontade, quem tem essa pegada de aprender, certo? Vale muito a pena. E deixa o teu tchau. Tá. Olha, eu diria assim, se capacite, estude, tá? Você pode enveredar para a área de inteligência artificial na forma de programação, da computação, mas se você não for seguir esse caminho, você tem que ser um bom usuário de IA. Então, se capacitar para conhecer as ferramentas, ver quais são os tipos de ferramentas de IA que podem te auxiliar no seu dia a dia para você ganhar tempo, para você produzir melhor, seja trabalhando para um outro, seja trabalhando para si, elas estão aí, podem ser utilizadas e devem ser aprendidas a serem utilizadas de uma forma eficiente. Então, como eu sou da área da educação, eu sempre sou a favor da questão da capacitação. Tente se capacitar, procurar cursos, ou graduação, ou cursos livres, mas tentar aprender, né, essa tecnologia que chegou para agregar. E é isso, eu acho que a grande questão é o aprendizado, né, a própria inteligência. Usar a nossa inteligência e usar a inteligência artificial para que ela enriqueça o nosso dia a dia, né, com ética e responsabilidade.
Amém, gente. Essa foi Rosélia, tá, gente? Professora fantástica, uma pessoa muito pra frente. Dica para você do tamanho do mundo: trate bem a Siri, trate bem a Alexa, tá? Trate bem todos os assistentes virtuais. Vai que tudo que a gente conversou aqui está errado e eles assumam o controle da humanidade. Pelo menos você vai ser um bom cachorrinho para eles, tá certo? Obrigadão, gente. Esse foi o programa Eusébio Geek especial sobre IA. Eu sou Pedro Alcântara, essa é minha professora Rosélia Neves. Então, muito obrigado e até a próxima.